Uniclac. Fala galera, professor Geraldo Neto na área mais uma vez aí para a gente dar continuidade ao nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, perfeito? Vamos lá galera, na aula passada a gente parou no artigo 73 e agora a gente entra no artigo 74 falando da tecnologia assistiva, perfeito? Vamos lá então, acompanha comigo aí. Mais uma vez eu sempre falo, acompanhe com seus marca-textos, suas canetinhas coloridas, os detalhes importantes você vai dando destaque aí. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas e processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Então vamos lá. É garantido à pessoa com deficiência o acesso a quê, gente? Olha quantas coisas. Produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos, serviços de tecnologia assistiva que venha maximizar, ou seja, que maximizem a sua o quê, gente? Melhorando sempre a sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Então, a tecnologia assistiva, qual é o objetivo dela? É aumentar, é maximizar a autonomia, a mobilidade pessoal e a qualidade de vida, através de produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui com vocês. Cadê? Vamos embora. 75. O poder público desenvolverá plano específico de medidas a ser renovado em cada período de 4 anos com a finalidade de... Então, vamos embora. Olha só. Ele está dizendo aí que o poder público... Ele está dizendo aí, o legislador, que o poder público ele desenvolverá um plano específico de medidas a ser renovada, o quê? A cada período de 4 anos. E qual é a finalidade? Facilitar o acesso a crédito especializado, inclusive oferta de linhas de crédito subsidiadas específicas para aquisição de tecnologia assistiva. Sublinha esse final aqui, inclusive, tá? Essa oferta de linhas de crédito subsidiadas específicas para aquisição de tecnologias assistivas, agilizar, simplificar, priorizar procedimentos de importação de tecnologia assistiva, especialmente as questões atinentes a procedimentos alfandegários e sanitários, tá bom? Ou seja, gente, porque às vezes eu não tenho aqui no Brasil, então ela simplifica, ela prioriza esses procedimentos de quê, gente? De importação dessa tecnologia. Criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional de tecnologia assistiva, inclusive por meios de quê? De concessão de linhas de crédito subsidiado, de parcerias com institutos de pesquisas oficiais. Então a administração ela vai fomentar, o poder público ele vai fomentar isso, para que aqui dentro do Brasil a gente venha produzir essas tecnologias assistivas. Perfeito? Eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva de importação de tecnologia assistiva, facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia assistiva no rol de produtos distribuído no âmbito do SUS por outros órgãos governamentais. Parágrafo único. Para fazer cumprir o disposto nesse artigo, os procedimentos constantes do plano específico de medidas deverão ser avaliados pelo menos a cada 2 anos. Então, vamos embora. O que eu quero que você lembre? O poder público, ele desenvolve um plano de medidas a ser renovado a cada 4 anos. Então, vamos embora, olha só. Renovado, renovado a cada 4 anos. Perfeito? Olha aqui, para você não confundir. E ele vai ser o quê? Avaliados pelo menos a cada 2 anos. Então, renovado a cada 4 anos e avaliados a cada 2 anos.
Perfeito? Então, renovado a cada 4 anos e avaliados a cada 2 anos. Não esqueçam disso, porque na sua prova vai cair exatamente isso daqui, caso ele cobre esse tópico. Caso ele venha cobrar essa parte aqui, ele vai cobrar exatamente isso, o renovado e o avaliado. Estamos juntos? Foi, anota isso daí. Só para eu tomar meu último gole d'água. Vamos lá, anota isso daí. Vamos embora. Continuando aqui com vocês. Do direito à participação na vida pública e política. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas, tanto votar quanto ser votado. A pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votado, inclusive por meio das seguintes ações: garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão de uso. Galera, até aqui tudo bem. O local de votação tem que ser acessível, as urnas têm que ser acessíveis, ela tem que ser de fácil utilização e compreensão. Agora, cuidado, pelo amor de Deus, porque você na tua cabecinha inocente vai achar que é uma política afirmativa muito boa eu criar uma unidade só para a pessoa com deficiência. E aí tu pensa, é mesmo, né, Caí? Aquela ali vai ser totalmente amparada para a pessoa com deficiência. Pelo amor de Deus, eu vou estar fazendo uma segregação. Para com isso. Olha o que a legislação fala. Sendo vedada a instalação de sessões eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência. Então, o que tem que acontecer? Todas as instalações, ela deve atender o desenho universal, a urna, tudo tem que ser acessível. E não eu criar uma única unidade acessível e colocar todos os deficientes para votar naquela localidade. Isso não pode. Eu não posso ter uma sessão exclusiva para deficientes. Isso é vedado legalmente, tá? Presta atenção nisso daqui. E importante pra cacete isso daí, tá? Incentiva a pessoa com deficiência a candidatar-se e desempenhar qualquer função pública em todos os níveis de governo, inclusive por meio do uso das novas tecnologias assistivas, quando apropriado. Garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam, pelo menos, os recursos elencados no 67. O que é isso? Subtitulação, né, através de legenda oculta, áudio de inscrição, ou então Libras. Pode perceber, todo pronunciamento oficial de alguém do governo tem uma galerinha de Libras lá no cantinho. Reparem isso, prestem atenção. Garantia de livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que necessário, ao seu pedido, permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha. Então, não é uma pessoa que vai ficar lá só para auxiliar a pessoa com deficiência, não. É uma pessoa da escolha da pessoa com deficiência. Se ela sentir necessidade, ela vai lá e pede uma pessoa de sua escolha para poder auxiliá-la. Perfeito? O poder público promoverá a participação da pessoa com deficiência, inclusive quando institucionalizada, na condução das questões públicas sem discriminação e em igualdade de oportunidades, e observará o seguinte. Então vamos lá. O poder público promoverá a participação da pessoa com deficiência, inclusive quando institucionalizada, na condução das questões públicas sem discriminação, em igualdade de oportunidade, e vai observar o seguinte: participação em organizações não governamentais relacionadas à vida pública e à política do país e em atividades e administração de partidos políticos, formação em organizações para representar a pessoa com deficiência em todos os níveis, participação da pessoa com deficiência em organizações que a representem. Perfeito? Da ciência e tecnologia. O poder público deve fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a inovação, a capacitação tecnológicas voltadas à melhoria da qualidade de vida e ao trabalho da pessoa com deficiência e a sua inclusão social. Ou seja, toda essa inclusão, tudo isso deve ser fomentado pelo poder público. O fomento pelo poder público ele deve priorizar a geração de conhecimento e técnicas que visem a prevenção e ao tratamento de deficiências e ao desenvolvimento de tecnologia assistiva e social. Vamos lá. Então o poder público ele vai fazer o quê? Ele vai priorizar. Quer dizer que ele só vai fomentar isso? Não. Ele vai o quê? Priorizar. Geração de conhecimentos e técnicas que visem o quê? A prevenção
para prevenir deficiências, ou então o tratamento de deficiências, ou então as tecnologias assistivas, ou então tecnologias sociais. Perfeito? Vamos lá. A acessibilidade às tecnologias assistivas e social, elas devem ser fomentadas mediante criação de recursos de pós-graduação, a formação de recursos humanos e a inclusão do tema nas diretrizes das áreas de conhecimento. Ou seja, aqui ele está falando da formação de recursos humanos, ou seja, a criação de cursos de pós-graduação voltada para esses aspectos. Deve ser fomentada a capacitação tecnológica de instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de tecnologia assistiva e social que sejam voltadas para a melhoria da funcionalidade e da participação social da pessoa com deficiência. Perfeito. As medidas previstas nesse artigo devem ser revalidadas periodicamente pelo poder público com vistas ao seu aperfeiçoamento. Então não adianta criou e pronto, acabou. Não, elas têm que ser o quê, gente? A todo momento reavaliadas, porque a cada dia surgem novas tecnologias, novas possibilidades, novos estudos, o rompimento de novas barreiras, por isso que ela tem que ser constantemente reavaliada, para que ela fique sempre atualizada e sempre melhorando cada vez mais a vida dos deficientes. Perfeito? Aqui, ó, devem ser estimulados a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e a difusão de tecnologias voltadas para ampliar o acesso da pessoa com deficiência, as tecnologias da informação, a comunicação e as tecnologias sociais. Serão estimulados em especial. Vamos lá. Então eu quero que você tenha destaque aqui agora, ó, em especial. Olha o que o legislador quis dar uma atenção especial. O emprego de tecnologia da informação e comunicação como instrumento de superação e limitações funcionais e de barreiras à comunicação, à informação, à educação e ao entretenimento da pessoa com deficiência. A adoção de soluções e a difusão de normas que visem a ampliar a acessibilidade da pessoa com deficiência à computação e aos sítios da internet, em especial aos serviços de governo eletrônico, ou seja, site da Receita, site do INSS, da Previdência Social, tá? Foi? Galera, aonde não tem o que a gente bater, a gente passa direto, tá? Do acesso à justiça. Disposições gerais. O poder público deve assegurar o acesso à pessoa com deficiência à justiça em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo, lógico, sempre que requeridos, adaptações e recursos de tecnologia assistiva. Então, o que você tem que sublinhar aqui, ó? Garantindo o quê? Sempre que requeridos. Perdão. A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o processo judicial, o poder público ele deve capacitar os membros e os servidores que atuam no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nos órgãos de segurança pública e no sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência. É até uma coisa bacana que, a partir, né, da resolução 230 do CNJ, no artigo 19, é que passou a exigir a obrigatoriedade em todo e qualquer concurso para tribunal a exigência do disposto nessa legislação. Você está percebendo que você já está tendo pessoas entrando com a total consciência dessa legislação? Que é o teu caso. Você está estudando isso por quê? Porque está sendo obrigatório agora em grande parte dos concursos. Entendeu? Devem ser assegurados à pessoa com deficiência, submetida à medida restritiva de liberdade, todos os direitos e garantias que fazem jus os apenados sem deficiência, garantida a acessibilidade. Ou seja, se tem um apenado sem deficiência, se tem todos os direitos garantidos ao apenado sem deficiência, também devem ser garantidos ao apenado com deficiência. A Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão medidas necessárias à garantia dos direitos previstos nessa lei, ou seja, atuando como custos legis, né? Vamos lá. Devem ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistiva disponíveis para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça sempre que figure em um dos polos da ação ou atue como testemunha, partícipe da lide, posta em juízo, advogado, defensor público, magistrado ou membro do Ministério Público. Então, se ela tiver em qualquer parte dessa tríade, ela vai ter o quê, gente? Aqui, ó, todos os recursos, devem ser oferecidos todos os recursos relacionados à tecnologia assistiva. A pessoa com deficiência
tem garantido o acesso ao conteúdo de todos os atos processuais de seu interesse, inclusive no exercício da advocacia. Cuidado, que na tua prova ele vai brincar em cima disso daqui, tá? Prova de concurso público vai brincar em cima disso daqui, inclusive no exercício da advocacia. No concurso público ele vai botar aqui exceto. Então o que você vai fazer? Vai marcar igual eu fiz aqui, vai escrever assim, ó, cuidado. Tá? Cuidado. Os direitos da pessoa com deficiência serão garantidos por ocasião da aplicação de sanções penais. Ué, Geraldo, se eu desobedecer o disposto nessa legislação, ou eu praticar alguns atos, eu posso culminar no cometimento de algum crime? Pode. Perfeito? Os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de deficiência ou do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena garantida à acessibilidade, ou seja, ela não pode criar nenhum tipo de obstáculo, barreira, seja por comportamento, por atitude, enfim, ela não pode fazer isso, e nem preços diferenciados. O descumprimento do disposto no caput desse artigo constitui discriminação em razão da deficiência. E galera, se constitui discriminação, você vai ver mais à frente o quê? Se constitui discriminação, vai importar em tipificação penal. Perfeito? A gente vai ver aqui já já. Até coloquei de vermelho, fiz uns detalhezinhos aqui para ficar mais fácil a sua compreensão. Tá? Do reconhecimento igual perante a lei. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Galera, não tem isso de a pessoa com deficiência ela é pobrezinha, coitadinha, ou então a pessoa com deficiência ela não tem direito de fazer isso. Não existe. Em iguais condições, tá? Em iguais condições, tá bom? Ela tem o quê? O exercício da sua capacidade legal, total, tá bom? Vamos lá. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela. Galera, isso daqui ó, cai para caramba em concurso público. Curatela. Eu já vi cair aí umas 4 vezes, cara. Então fiquem atentos com relação a isso daqui, tá? A curatela. Não demole. Preste atenção muito grande agora. É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. Então está dizendo que é facultado. Tá bom? Ou seja, a pessoa com deficiência ela pode adotar ou não um processo de tomada de decisão apoiada. É facultado, não é obrigatório. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso e durará o menor tempo possível. Vai ticando exatamente os tópicos que eu estou falando com você. Então, ela é medida extraordinária, tá? É medida protetiva extraordinária. E ela tem que ser proporcional ao nível da deficiência da pessoa. Exatamente naquele nível. Aonde a pessoa consegue agir de maneira sozinha, não vai necessitar de curatela. Os curadores são obrigados a prestar anualmente contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. Então você já sabe que os curadores eles são obrigados a prestar conta anualmente ao juízo no que diz respeito ao seu ato aqui como curador. Perfeito? Vamos lá. Continuando aqui com vocês. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Galera, sublinha, circula, quadradeia, bota a foto da sogra, porque no seu concurso, quando ele falar de curatela, ele pode cobrar isso daqui. Entendeu? Somente de natureza patrimonial e negocial. A definição de curatela não alcança ao próprio corpo. A sexualidade, o matrimônio, a privacidade, a educação, a saúde, ao trabalho e ao voto. Então, olha só, a curatela, ela vai alcançar, ela vai afetar os direitos relacionados ao quê? Ao patrimônio, de natureza patrimonial e negocial. Agora, ela não alcança direito ao próprio corpo, ela não alcança direito à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Então grave isso aí, muito forte no seu coraçãozinho gelatinoso.
Entendeu? Ela não alcança, não, tá? Faz assim no seu material, não alcança, tá? Direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, privacidade, educação, saúde, trabalho e ao voto. A curatela constitui medida extraordinária, você já sabe disso, que a gente já circulou lá atrás, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados o interesse do curatelado. Tudo bem? No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência à pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. O que você tem que lembrar aqui? A pessoa, quando tiver em situação de institucionalização, e ele vai dar preferência à pessoa que tenha o quê? Vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária. Cuidado que na prova ele vai falar que para todo tipo de curatela a preferência é essa. É no caso que em situação de institucionalização. Cuidado, tá? Foi? Então tá, cuidado. Vai marcando aí. Não tem o que a gente ficar discorrendo sobre, galera. Não vou ficar contando história para tu não perder teu tempo, tá? A gente só vai ticando aqui o que é importante aqui. Vamos lá. Para a emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Então, para a emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Perfeito? Em casos de relevância e urgência, e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência, em situação de curatela, será lícito o juízo e, claro, ouvido o Ministério Público, de ofício ou a requerimento do interessado, nomear desde logo o curador provisório, que estará sujeito no que couber às disposições do Código de Processo Civil. Então vamos lá. Ele pode nomear um curador provisório? Sim, em casos de relevância e urgência, e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência, e ouvido o Ministério Público. E ele pode fazer isso de ofício ou a requerimento do interessado. Então ele pode fazer isso de ofício? Pode. Cuidado que na prova ele vai suprimir o de ofício. Perfeito? Vai falar que ele não pode fazer de ofício. Ele pode fazer isso de ofício. Perfeito? Estamos juntos? Tá? Se você analisar a Lei 13.146, ela vai até lá quase até o artigo 90, e dali para lá é todas as publicações das alterações que ela fez em outras legislações. O que a gente vai fazer? A gente vai estudar 13.146, a gente para ali, e depois, quando a gente estudar as outras legislações, a gente já estuda com as alterações promovidas pela 13.146, ok? 2 crimes e 10 infrações administrativas. Galera, isso daqui é um prato cheio para cair na tua prova, porque banca de concurso público adora um prazo, adora julgar, adora alguns conceitos. Então fique agora, meu irmão, cola comigo aqui. Artigo 88. Praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Galera, em razão da sua deficiência, pena a reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então a pena será de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Você está percebendo? O que eu quero que você pense aqui? Ó? Praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Eu quero que você preste atenção a uma coisa, tá? Aqui eu vou até fazer uma observação, eu vou devagar um pouco só para você ficar atento. Eu tive alterações no Código Penal e a gente acaba tendo aquela injúria da pessoa com deficiência. E aí o que eu faço? Eu aplico o Código Penal ou eu aplico o artigo dentro da Lei 146, o artigo 88? A gente tem que tomar um cuidado. Se a ideia for injuriar a pessoa e falar assim, seu deficientezinho de bosta, seu merda, seu deficiente, você é um deficiente frouxo, ou seja, se a ideia é você injuriá-lo como deficiente, ferir a moral, o seu ego, enfim, eu aplico o Código Penal. Agora, se for para aplicar a Lei 13.146, essa em razão da deficiência aqui, pode anotar essa observação que você vai ficar muito feliz. É que ela dá a ideia de segregação.
Ideia de segregação, ou seja, de separação. Eu estou apartando, eu estou discriminando ele dessa forma, eu estou apartando, eu estou segregando. Então fica essa ideia para vocês aí, tá? Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Agora, eu aumento em 1/3, tá? E cuidado que a pena aumenta em 1/3 se a vítima encontra-se sob o cuidado ou responsabilidade do agente. Ou seja, por exemplo, se ela tiver, por exemplo, aqui, for pai, mãe, se estiver na situação de curatela, perfeito? Então eu aumento de 1/3 se tiver sob a responsabilidade do agente que praticou o crime. Se qualquer dos crimes previstos no caput desse artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, ou seja, eu fiz uma publicação no Instagram causando discriminando essa pessoa, no Facebook ou alguma mídia social, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Tá? Na hipótese do parágrafo 2º, ou seja, do mecanismo social, da mídia social, o juiz ele pode determinar, lógico, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência. Eu já vou falar o que ele pode fazer. Olha só. Então, ouvido o Ministério Público ou a pedido desse, o que você tem que lembrar é ainda antes do IP, antes do inquérito policial. Tá? Ele ainda pode determinar antes do inquérito policial, ou seja, para minimizar ao máximo o dano provocado por aquele crime, o quê? Recolhimento e busca, ou busca e apreensão dos exemplares material discriminatório, interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet, esses dois aqui. Ou ele manda e busca e apreender os materiais, ele pode fazer isso, ou então ele interdita as respectivas mensagens ou a página na internet. Isso antes do IP, tá bom? Na hipótese do parágrafo 2º desse artigo, constitui efeito da condenação após o trânsito em julgado da decisão a destruição do material apreendido. Perfeito? Então ele ainda vai, trânsito em julgado, foi condenado, destrói o material apreendido. Artigo 89. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoas com deficiência. Perfeito? Qual é a pena? Reclusão. Até aqui nós estamos falando de reclusão. Falou em desviar bens, proventos, pensão, benefício, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Posso ter aumento de 1/3, Geraldo? Posso. Aqui, ó, aumenta-se 1/3 se o crime é cometido por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, ou por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão. No caso, por exemplo, o advogado, em razão do ofício dele, ele foi lá e se apropriou daquilo ali do deficiente. Tá? 90. Abandonar pessoa com deficiente em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres. Mais uma vez, reclusão, tá? De 6 meses a 3 anos e multa. Tá? Reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Perfeito? Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas da pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado. Então, o que vai cair na tua prova? Igualzinho está aqui, só que ele bota aqui, ó. Isso aqui é que ele vai mexer, quando obrigado por lei ou mandado. Tá? Ele vai falar que não incorre, ainda que obrigado por lei ou mandado. Tá? Então, aqui você vai botar aqui assim, ó. Atenção, que isso aqui cai em prova. Atenção. Vamos lá, meus amores. Reter ou utilizar cartão magnético. Você está percebendo que até agora eu estou falando de reclusão. Estamos juntos? Falei de reclusão até agora. Tá? Agora vamos lá, para o 91. Reter ou utilizar cartão magnético. Qualquer meio eletrônico, documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou a realização de operações financeiras com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem. Grava, tá? Essa vantagem indevida para si ou para outrem. A pena é, agora eu tive a botar de preto, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então você viu que até então a gente só falou de reclusão e aqui eu falo de detenção. Perfeito? Perfeito, sim ou não?
Então gravem. O que é reclusão? Tudo. Aí tu pensa, cartão de crédito. Falou em cartão de crédito, aí tu vai lembrar que é detenção. Falou em cartão de crédito, detenção. Todo o restante, reclusão. Isso é uma dica para você na hora da prova lembrar. É óbvio que se você estudar, você não vai precisar dessas coisas. Aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido por tutor ou curador, tá? Se foi o tutor ou o curador que cometeu, eu aumento a penalidade em 1/3. Estamos juntos? Perfeito? Então o que a gente faz agora? Ó, a gente finalizou o que está lá dentro do estatuto, e aí eu criei aqui um esqueminha que você pode até acompanhar pelo teu material, para a gente lembrar dessas penalidades. Eu até incluí um pouquinho mais, que está lá na legislação de 1989, eu trouxe também alguns detalhes, para poder a gente não deixar isso daqui passar. Isso daqui é até bom para você, deixa isso daqui separado, depois você imprime separadamente. Por quê? Aquela revisão antes da prova, porque já está tudo esquematizadinho com as perguntas aqui para você, tá bom? Olha o que o tio fez aqui, vamos lá, ó. Punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa. Recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar a inscrição do aluno em estabelecimento, em ensino ou qualquer curso, grau, público ou privado, em razão de sua deficiência, obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo de emprego público em razão da sua deficiência. Cara, se a gente já sabe que eu tenho até reserva de vagas, como é que eu vou procrastinar? Eu vou bloquear a entrada em razão da deficiência? É reclusão de 2 a 5 anos e multa. Negar ou obstar emprego, trabalho, promoção à pessoa em razão de sua deficiência. Entendeu? É bem simples, é bem didático. Isso aqui, negou. A pessoa é deficiente. Ah, não vou promover porque o cara é deficiente. Pô, pelo amor de Deus, né? Reclusão de 2 a 5 anos. Recusar, retardar, dificultar internação ou deixar de prestar assistência médico hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude essa lei. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública, objeto dessa lei, quando requisitados, ou seja, o que vai se enquadrar? Reclusão de 2 a 5 anos. Aumenta-se a pena em 1/3. Eu posso agravar a pena em 1/3? Posso. Qual é a condição? Se o crime for praticado em atendimento em atendimento de urgência e emergência, ou se for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 anos. Pratiquei contra pessoa com deficiência menor de 18 anos? Aumenta-se de 1/3. Ou então tratou-se de ser praticado em situação de urgência ou de emergência. Perfeito? Aí independe da idade. Fica a dica aí para vocês, tá? Vamos lá. Quem incorre nessas penas? Quem impede ou dificulta o reingresso de pessoa com deficiência em planos privados de assistência à saúde, inclusive com a cobrança de valores diferenciados. Ou seja, é o cara que vai lá e fala, olha, eu tenho um plano de saúde. O plano de saúde é traçado pela idade, né, da pessoa. Aí ele vai lá, a pessoa tem a mesma idade do que eu, aí eu vou pagar X no plano de saúde, ele paga X mais Y porque a pessoa é deficiente? Não, negativo. Ó, praticar, induzir ou discriminar, ou incitar discriminação da pessoa em razão de sua deficiência. A gente já trabalhou com isso agora. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aumenta-se a pena de 1/3 se a vítima encontra-se sob cuidado e responsabilidade do agente. Se qualquer dos crimes previstos é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, a pena será de, aqui ó, aumenta, fica de 2 a 5 anos. E mais uma vez eu falei de reclusão. Até agora eu não falei nenhum outro tipo, tá? Na hipótese acima, que medida o juiz, aí eu botei umas perguntinhas aqui para vocês, que medida o juiz pode determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial sob pena de desobediência. Aí vamos lá, o que ele pode determinar? Recolhimento, ou busca e apreensão dos exemplares do material, ou interdição das mensagens e sítios da internet, as páginas da internet. E outra, depois ainda da condenação, ele ainda pode mandar o quê? Inutilizar esse material, tá? Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração, ou qualquer outro rendimento da pessoa com deficiência, será punido com, primeira coisa, você lembra, é reclusão. Falou em cartão de crédito? Não. Então a penalidade é reclusão de 1 a 4 anos.
Aumento a pena de 1/3 se o crime é cometido por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial ou por aquele que se apropriou em razão do ofício ou profissão. Nós já vimos isso daqui, perfeito? Vamos lá. Abandonar pessoa com deficiência em hospital, em clínicas, em qualquer algo congênere. Primeira coisa, falou em cartão de crédito? Não. Então, qual a penalidade? Reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. E na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas da pessoa com deficiência, perfeito? Quando obrigado por lei ou mandato. Tá? Fica essa dica aí para vocês, que aí você já sublinhou lá atrás no próprio texto da lei. Isso daqui é só uma revisãozinha toda colorida para você lembrar disso daí na hora da prova. Reter ou utilizar cartão magnético. Opa, falou em cartão magnético, o que eu vou aplicar? Peraí, se é cartão magnético, trata-se de detenção. Falou nisso, é detenção. Qualquer meio eletrônico ou documento documento de pessoa com deficiência, deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões, remuneração ou a realização de operações financeira com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ele vai ser punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido por tutor ou curador. Então a gente revisou aqui, todas as disposições penais, tá? E eu ainda falei um pouquinho além, tá? Mas que eu coloquei aqui para o resumo de vocês ficar bem esquematizado. Aqui, disposições finais e transitórias. É criado o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Cadastro de Inclusão, Registro Público Eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras que impedem a realização dos seus direitos. O Cadastro de Inclusão será administrado pelo Poder Público Executivo Federal e constituído por base de dados, instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos. Os dados constituintes do Cadastro de Inclusão serão obtidos pela integração dos sistemas de informação da base de dados de todas as políticas públicas relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, bem como por informações coletadas inclusive em censos nacionais, nas demais pesquisas realizadas no país, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Convenção e Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Para a coleta, transmissão, sistematização de dados, é facultada a celebração de acordos, convênios, termos de parceria, contratos com instituições, sejam elas públicas ou privadas, observados os requisitos e procedimentos previstos em legislação específica. Tá? Então, você está percebendo aqui que a administração pública ela vai fazer contrato, termo de parceria, qualquer instrumento congênere, seja com outras administrações públicas, com outros estados, municípios, enfim, ou união, estado, município, ou seja com instituições privadas, tá bom? Justamente para fomentar esse banco de dados, para assegurar a confidencialidade, a privacidade, a liberdade fundamentais da pessoa com deficiência. Os princípios éticos que regem a utilização de informações devem ser observadas as salvaguardadas estabelecidas em lei, ou seja, todo aquele critério que vai preservar a intimidade, que vai preservar toda aquela confidencialidade relacionada à pessoa com deficiências, informações que foram fornecidas, tudo isso vai ser o quê? Guardado em sigilo. Os dados do Cadastro de Inclusão somente poderão ser utilizados para as seguintes finalidades. Isso daqui pode ser objeto de prova, tá? Ou seja, os dados do Cadastro e Inclusão. Qual é a finalidade? Formulação, gestão e monitoramento e avaliação das políticas públicas para a pessoa com deficiência e para identificar as barreiras que impedem a realização dos seus direitos. Ou seja, por exemplo, no Brasil nós temos 36 milhões de pessoas com deficiência. Desses 36 milhões, 20 milhões têm deficiência física, 6 milhões têm deficiência auditiva, 9 milhões têm deficiência visual, X milhões têm deficiência múltipla,
3 milhões têm deficiência mental. Tudo isso para quê? Para poder ele monitorar e fazer e traçar o processo de políticas públicas. Porque se ele identificou que, por exemplo, na região Nordeste, eu tenho o maior número de deficientes, eu estou inventando agora, tá? O maior número de deficientes visuais, é para lá que eu vou direcionar grande parte dessas políticas públicas. Não que eu não faça, por exemplo, na região Sul, mas lá eu tenho a maior parte. E assim o poder público vai direcionando, tá? Até mesmo para poder saber a potencialidade do surgimento de algumas deficiências que podem ser por causas evitáveis, entendeu? Realização de estudos e pesquisas. Parágrafo 6º. As informações que se referem a esse artigo devem ser disseminadas em formato acessíveis. 93. Na realização de inspeções e de auditorias pelos órgãos de controle interno e externo, deve ser observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e das normas de acessibilidade vigentes. Terá direito ao auxílio e inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave que, então grava, é deficiência moderada ou grave, perfeito? Terá direito ao auxílio e inclusão, tá? Moderada ou grave. Tá? Não está falando da leve, não está falando da média, tá? Moderada ou grave. Receba o benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei 8742 e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS. Tenha recebido nos últimos 5 anos o benefício da prestação de continuidade prevista no artigo 20 da Lei 8742, e que exerça atividade remunerada e que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS. Artigo 95. É vedado exigir o comparecimento de pessoa com deficiência perante os órgãos públicos quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, impõe-lhe ônus desproporcional e indevido, hipótese na qual serão observados os seguintes procedimentos. Quando for de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa com deficiência em sua residência. Tá? É lógico, a pessoa tem uma determinada deficiência, ela não tem meios de deslocamento próprio. Por exemplo, uma pessoa tetraplégica. Aí ela vai ter que pagar um carro para levá-la, um cuidador, enfim, ela vai ter uma infraestrutura, ela vai ter que ter um gasto totalmente desproporcional, é um ônus absurdo. Então, se for do interesse do poder público, ele vai fazer o quê? Vai lá na residência. Quando for de interesse da pessoa com deficiência, ela apresentará solicitação de atendimento domiciliar ou fará representar-se por procurador constituído para essa finalidade, ou seja, ou ela solicita, se é do interesse dela, ou ela pede que venha até a casa, ou então ela vai e autoriza, ela determina que um procurador vai lá para poder representá-la, ok? E aí, para finalizar, é assegurado a pessoa com deficiência atendimento domiciliar pela perícia médica e social do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde contratado ou conveniado que integre o SUS e pelas entidades da rede socioassistencial integrantes do SUAS, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, impõe-lhe ônus desproporcional e indevido. Perfeito? Galera, aqui eu finalizei com vocês o Estatuto, né, a Lei 13.146, e daqui para frente o Estatuto os artigos só tratam das alterações em outras legislações. E aí quando a gente trabalhar essas legislações, a gente trata dessa alteração. Então, a título de prova, eles cobram até o artigo 95 com vocês. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um apanhado de questões de forma bem aleatória de alguns concursos, justamente para quê? Para poder a gente analisar agora como isso pode ser cobrado em prova e revisar alguns tópicos vistos pela gente aqui dentro desse curso. Estamos juntos? Então vamos lá então. Olha só, vamos fazer de forma bem dinâmica, tá? De forma bem dinâmica para poder a gente arrebentar isso daqui, ó. Ano de 2006. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, as ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar, letra A, atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistiva? Certo. Ele quer que marque a correta? Certo. Letra A está correta. Atendimento psicológico, inclusive para seus familiares, sendo vedado atendimento aos atendentes pessoais? Atendentes pessoais também têm direito a atendimento psicológico.
C. Promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS e em todos os níveis de atenção no atendimento à pessoa com deficiência. Vedada a orientação de seus atendentes pessoais? Não, não é vedada. Também com a orientação de seus atendentes pessoais. Serviços de habilitação e reabilitação, sempre que necessário, para qualquer tipo de deficiência, até aí está certo, exclusivamente quando houver possibilidade de recuperação e capacidade produtiva, não é, ainda que não tenha essa possibilidade. Por quê? Porque eu quero fazer a inserção dele dentro da sociedade. Eu quero inseri-lo, eu quero fazer com que ele se sinta bem, que ele se sinta útil, tá? Então o gabarito é letra A. 2, vamos lá contigo. 2, aqui ó. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei Brasileira 13.146, vamos lá. Continuando aqui, ó. A. Resultou na condenação do Brasil pela Comissão Internacional de Direitos Humanos da recomendação internacional para que o país incluísse as medidas protetivas da pessoa deficiente em sua legislação. Não, gente, é protocolo facultativo. Pode escrever aqui, ó. O protocolo facultativo, tá? Isso daqui foi um protocolo facultativo. O Brasil assinou porque ele quis. B. Baseia-se na Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo em vigor no plano interno desde a promulgação do respectivo decreto em 2009. Certo. Gabarito letra B, gente. Não precisa nem ler o restante, né? Mas vamos lá para a gente achar o erro. Constitui mudança legislativa relevante do ponto de vista humanitário, mas de pouco impacto jurídico. Gente, para! Como de pouco impacto jurídico? Isso daqui alterou diretamente lá o Código Civil. A ideia que a gente tinha de pessoa capaz. Pelo amor de Deus, errado. Letra D. Inspira-se na diretriz da incapacidade da pessoa deficiente para sua proteção? Não, a pessoa deficiente não é incapaz. Pelo contrário, ela é totalmente capaz. Mas a gente leva em consideração a sua deficiência e respeita e livra ela das barreiras que pode ser tida por conta daquela deficiência. Pelo amor de Deus. Vamos lá, errado. 3. Questão em 2017. Na tomada de decisão apoiada, instituída pela Lei 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou seja, aquela decisão apoiada que a gente viu. Vamos lá. A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. Certo. Certo. B. É feita a indicação de um curador para prestar apoio à pessoa com deficiência no que diz respeito às decisões e atos da vida civil? Não, gente, não, pelo amor de Deus. Não, não. Questões patrimoniais e caráter negocial. Caráter patrimonial e negocial. Nada a ver, atos da vida civil. Aí vai casar? Aí não pode? Pelo amor de Deus. Tá? Gabarito letra A. Mas vamos entender o erro das outras.